Olá, pessoal! Esta é a explicação da atividade 2 da disciplina Modelos e Heurísticas para Sequenciamento da Produção. Desta vez, então, a gente vai resolver o problema de minimização dos adiantamentos e atrasos no ambiente de máquina única. Em inglês, essa medida é conhecida como earliness e tardiness, como a gente viu na videoaula. Essa medida faz parte da grande filosofia empresarial chamada Just in Time, mas aqui para a gente especificamente ela faz parte desse termo aí, o Just-in-Time Scheduling, tá? Como a gente viu na videoaula também, não se conhece uma regra de prioridade que só a regra já dê a solução ótima para o adiantamento total e para o atraso total, para a soma de todos eles, né? O que se conhece da literatura, como nós já vimos lá, é a minimização do atraso máximo, né, nesse problema de máquina única. Aí sim, a gente tem a regra EDD, que é a ordenação pelo prazo, que nos fornece a solução ótima para o problema. Além disso, também a gente sabe que a minimização do adiantamento máximo, né, a solução ótima é obtida pela regra MST, a Minimum Slack Time, que faz a ordenação pela menor folga, e a folga calculada, como está aí, o prazo menos o processamento, né, o tempo de processamento da tarefa, certo? Então esses são resultados conhecidos, mas diferentes do que a gente está calculando aqui nesse problema, que a gente aqui faz a soma dos adiantamentos e dos atrasos de todas as tarefas, tá? Então, uma alternativa que a gente tem, também baseada na literatura, é implementar um método de busca local, que é um método melhorativo ou um método de melhoria. É diferente dos métodos construtivos, que nos dão soluções sempre iguais, né? São métodos determinísticos. Toda vez que eu executar lá uma regra de prioridade, tanto implementada computacionalmente como calculada à mão, eu vou obter a mesma solução. É diferente do método melhorativo ou de melhoria, porque aqui tem uma operação que a gente faz um sorteio, uma operação probabilística, aleatória. Então, a cada vez que a gente executar aquele método computacionalmente ou mesmo à mão, resolvendo à mão, a gente vai ter uma solução diferente. Porque mesmo à mão a gente precisa de algum mecanismo para fazer sorteio da tarefa, né? Então por isso ele é um método probabilístico, né? Como está escrito aí, ó, aqui a gente faz a aplicação de uma perturbação na sequência, a gente considera uma sequência como solução inicial e a partir dela a gente faz um movimento, essa perturbação, para tentar obter uma solução melhor do que a anterior, por isso então melhorativa ou de melhoria. Aqui a gente precisa de um critério de parada, que pode ser o número total de iterações que a gente vai executar, ou então, por exemplo, um número de iterações sem melhoria. A gente executa, né, internamente aquele laço, aquele loop, e aí a gente verifica que a gente realizou um certo número, sei lá, 20, 30 iterações, né, ou um número pequeno, 10, 5 iterações e não teve melhoria, aí a gente também pode usar isso como critério de parada. Tá? Ou então, um último exemplo aí de critério de parada é o tempo de execução também, o tempo de CPU. A gente espera, sei lá, por meia hora, uma hora e para a execução, né, ficando com a solução que a gente obteve até então. Mas aqui são métodos rápidos, sabe? De alguns segundos a gente consegue a solução, tá? Diferentemente do que a gente vai ver nos modelos matemáticos mais à frente, tá bom? Vamos ver alguns exemplos aqui de busca local. O primeiro deles é esse aí, ó, API. Né? Em inglês é o Adjacent Pairwise Interchange, que é a tradução mesmo aí, é a troca de pares adjacentes de tarefas, ou tarefas vizinhas, né, consecutivas. A gente seleciona uma tarefa aleatoriamente, sorteia uma tarefa e troca essa tarefa de posição com a tarefa seguinte. Então, por exemplo, numa sequência aí de 5 tarefas, vamos supor que a gente já obteve essa sequência por alguma regra determinística, né? E aí a gente vai empreender agora a perturbação. Então a gente seleciona ou sorteia uma tarefa, por exemplo, o J5. E agora vamos trocar J5 de posição com J2. Tá vendo? A gente obtém uma nova sequência, calculamos aqui a medida de desempenho, né? No nosso caso aqui do trabalho, da atividade, vai ser a soma dos adiantamentos e atrasos, e verificamos se a nova sequência é melhor do que a anterior. Se for melhor, a gente mantém. Se não for melhor, a gente continua com a antiga. Tá? O segundo caso aqui é o swap. Swap é troca, né? Também é a tradução literal. A gente sorteia agora duas tarefas. Tá? Duas tarefas, não só
uma como anteriormente, né? Então, sorteamos uma aqui, opa, J3. Vamos sortear uma segunda, opa, J4. E aí a gente faz o troca-troca aqui das duas. Onde estava J4 vai J3, onde estava J3 vai J4. E a gente obtém assim uma nova sequência, tá? E o terceiro caso é o insert, que é a inserção mesmo. Agora a gente sorteia uma tarefa e uma posição, tá? Não mais duas tarefas. E aí a gente vai inserir a tarefa na posição selecionada ou sorteada, tá? Então, por exemplo, sorteamos aqui uma tarefa, opa, J1. Agora vamos sortear uma posição, opa, posição 2, a segunda posição da sequência. Então, o que a gente tem que fazer? Liberar aquela posição primeiro, para poder inserir a tarefa J1 ali. Então, a gente desloca as tarefas, a partir da posição 2, a gente desloca uma tarefa adiante para a direita, né? Assim a gente libera a posição 2 para a tarefa J1 poder ocupar, tá vendo? A gente deslocou J5, J2 e J3 para frente, uma posição, e aí insere aqui, faz o insert da tarefa J1, certo? Na literatura a gente encontra diversas outras operações, movimentos, perturbações, a gente pode até inventar novas, né? Outras bem conhecidas, por exemplo, é a seleção de uma subsequência. Ao invés de selecionar, sortear só uma tarefa, a gente sorteia uma subsequência, um pedaço da sequência aí, com 2, 3 tarefas, e aí a gente reinsere essa subsequência, a gente desloca essa subsequência, a gente inverte a posição das tarefas dessa subsequência, né? Essas também são perturbações conhecidas na literatura. E podem ser mescladas também, híbridas, né? Realizar mais de uma sequencialmente, ou sortear uma perturbação para realizar, né? Tem diversas formas de implementar. Muito bem. Aqui na nossa atividade, então, a gente vai implementar separadamente essas três perturbações, esses três esquemas de busca local que nós vimos, para esse problema de minimização dos adiantamentos e atrasos em máquina única, usando como ordenação inicial a regra EDD, ordenação pelos prazos, tá? Aqui eu sugiro utilizar como critério de parada o número de 1 milhão de iterações, 10 elevado a sexta, que é rapidinho, o computador calcula rapidinho. Ao clicar já aparece a solução logo em seguida, né? E calcular a melhora percentual de cada perturbação em relação à solução inicial, né, da regra EDD, certo? Eu vou mostrar aqui de novo também o código que eu fiz, tá? Como eu disse da outra vez, a implementação computacional é muito particular, cada um tem seu estilo, sua preferência, pode fazer da forma que achar melhor, tá? Em linguagem Julia. Mas para quem quiser olhar um exemplo, então eu estou mostrando aqui a forma que eu fiz, tá? Então, de novo, eu usei os data frames só para a gente organizar melhor a saída dos resultados. Vou usar aqui um exemplo pequenininho primeiro, de 6 tarefas. Depois tem um outro exemplo 2 aqui com 20 tarefas. Eu vou fornecer esses dados para vocês, tá bom? Já coloquei então aqui o número sugerido de iterações, ó. Tá vendo? 10 elevado a sexta, 1 milhão de iterações, tá? Como critério de parada. E como a gente vai calcular várias vezes essa medida de minimização aí do adiantamento e atraso, então a gente precisa calcular a soma do adiantamento e atraso várias vezes, para cada nova sequência que a gente obtiver, a gente tem que calcular, então eu já criei uma função separada que faz esse cálculo a partir daqui dos dados, né, a partir da sequência dada, para não precisar ficar repetindo o código, né? Então a gente chama essa função toda vez que precisar calcular e ela já retorna aqui o resultado que a gente quer, tá? Também criei aqui uma função separada para a ordenação inicial dada pela regra EDD, já calculando aqui o adiantamento e o atraso total, tá vendo aqui? Aí a gente vai então passar como parâmetro essa sequência obtida pela regra EDD para as perturbações, né? Então a gente vai aplicar a perturbação a partir dessa ordenação inicial conforme o enunciado lá da atividade, tá bom? Então a primeira perturbação é essa aqui, né? A API tem aí o código para você olhar, tá vendo que ele faz um sorteio aqui, ó, de uma posição, né? Aqui a gente está selecionando a posição, mas na verdade é a tarefa, né, que a gente está selecionando a tarefa daquela posição. Tem que ser a posição de 1 a n-1, né, para fazer a troca daquela tarefa com a tarefa seguinte, tá? Depois tem aqui a perturbação 2, né, que é o swap,
Agora a gente seleciona duas, né? Tá vendo aqui, ó, posição 1 e posição 2, né? Tá vendo que o sorteio eu coloquei posição, mas na verdade a gente está selecionando a tarefa, né? Tá? E tem aqui o código da terceira perturbação, que é insert. Tá vendo? Então a gente seleciona aqui, parece a mesma coisa, né? Selecionar duas posições, mas aí o código aqui faz essa implementação de reinserir, né? E não de trocar as tarefas, né, uma pela outra, simplesmente como lá na swap, tá? É a insert, tá? Pode reparar que aqui a gente faz o deslocamento das tarefas que estão na posição que vai ser inserida até aquela tarefa que vai ser inserida, né? Tem todo um código aqui, um exemplo para você olhar, tá? Você pode ver aqui ou então fazer o seu, fica à vontade, tá bom? E aqui, como na atividade 1, eu organizei a saída, né? Para imprimir, então, primeiro aqui a solução dada pela EDD, depois das 3 perturbações, tá vendo aqui, né? E depois aqui o cálculo, né, já usando o data frame, o cálculo da melhoria percentual. O que é essa melhoria percentual? É a solução dada pela EDD menos a aplicação da perturbação, que tem que dar uma solução melhor, né? Na pior das hipóteses, vai dar uma solução igual à da EDD, mas em geral vai melhorar, né? Dividida pela medida de desempenho dada aqui pela EDD. Tudo multiplicado por 100, né? A melhora percentual, tá certo? Então, executando lá para o nosso problema pequenininho de 6 tarefas, tem aqui a solução, vamos ver. Tá vendo? Então aqui já temos a solução, ó, a soma dos adiantamentos e atrasos dados pela EDD. Tá vendo? Aparece aqui em cima, deu 46. Nessa rodada, nessa execução, as 3 buscas locais deram a mesma solução aqui, ó, o mesmo valor para adiantamentos e atrasos, 33. Por isso, então, a melhora percentual foi igual, 28%. Né? Mas como eu falei, a cada vez que eu executar aqui, tá vendo? Ó, muda, né? Tá vendo que agora a insert, a busca local chamada insert, né, deu uma solução melhor, porque aqui quanto menor esse valor, melhor, né? Então a partir da 46, essa aqui nunca vai mudar, é determinística, né? Então aqui sim, a cada rodada ela pode ir mudando. Então dessa segunda execução, né, a insert teve uma maior melhora, né, uma melhora mais significativa. Né? Então, como eu disse, a cada vez que a gente executar, a gente pode ter soluções diferentes. Ó, tá vendo? Aqui já voltou a ser 35, né? Repetindo, né? Tá certo? Então, só mostrando aqui para o exemplo com 20 tarefas, para você ter também o resultado da EDD e poder comparar, né? É rápido, tá vendo? Ó? Deu uma pequena diferença aqui, né? Mas a swap e a insert também ainda ficaram um pouquinho melhores do que a API nessa rodada, tá vendo? É claro que quanto maior o número de iterações, melhor pode ser o resultado, né? Porque ele fica mais tempo procurando uma sequência melhor, né? Tá vendo? Que deu uma diferença um pouquinho maior dentre as regras, né? Tá certo? Então isso essa é a atividade que vocês precisam executar para sentir, né? Para ver como funciona, né? Essa forma de resolver os problemas de sequenciamento. Tá certo? Boa sorte aí e até a próxima. Tchau, tchau.